O dia em que o Mustang se tornou um carro 100% elétrico SUV e que foi muito criticado por isso, hoje o vídeo é com nada mais, nada menos que um dos carros elétricos mais divertidos que eu já dirigi, e de verdade, e que eu quero te mostrar hoje em detalhes, mas abordando temas que ninguém abordou sobre esse carro. Hoje o vídeo é com o Mach-E GT, que, como vocês podem ver, é sim um Mustang elétrico que a Ford garante ter alma de Mustang, e eu pude provar de perto. Em que não se confunda, para o Brasil veio a versão Mach-E, mas veio a versão Mach-E GT, que não significa que o carro ele é apenas um SUV não, mas sim que ele tem uma alma mais esportiva. Um carro que ele é mais tração traseira, ele tem mais potência aqui no motor elétrico traseiro do que no dianteiro, e eu posso te afirmar que faz até uns driftzinhos, ao mesmo tempo que suspensão adaptativa para você poder configurar conforme o terreno e modos de condução até focados numa entrega mais de pista. Pois é, o Mach-E tem como proposta de lançamento conseguir ser um Mustang mesmo. E por mais que não pareça, e visualmente muita gente fala, ah, isso é um SUV, a Ford conseguiu colocar aqui um carro que realmente é um elétrico divertido e um elétrico diferente do que a gente está acostumado. E eu falo isso porque a gente escuta muito, tal carro elétrico tem 300 cavalos, tem 400, tem 500, mas as experiências de direção são parecidas, só que aqui a conversa muda. E a conversa muda porque esse é um carro que, primeiro, é um 100% elétrico, que eu posso desligar todos os controles de tração e estabilidade e andar com ele bem solto e até fazer um drift e conseguir trabalhar com a traseira como um carro mais esportivo. Quantos elétricos desligam tudo, todos os sistemas? Poucos. Ao mesmo tempo que é um elétrico que tem freios Brembo, ó. Dá uma olhada na pinça, super potentes e bem dimensionados para, claro, um carro também pesado. Se não bastasse, pneu esportivo, vem com os bons pneus Pirelli P0. E o resultado é o Mach-E como um carro elétrico diferente e divertido, merece realmente atenção. Eu vou te provar isso nesse vídeo. Então bora começando a nossa análise. Esse é o visual, ó. Como vocês podem ver, a gente está tratando de um carro que tem dimensões aí de um SUV, né? Um melhor utilitário esportivo, em que a gente tem 4,74 metros de comprimento. Dá uma olhada aqui no comprimento do carro, ó. Comprimento significativo, é um carro grande, junto de um entre-eixos de 2,98 metros. E se você parar para analisar, o entre-eixos é maior até do que o de um GWM Raval H6. Mas não pense que isso é pro teu espaço das pernas não, mas é sim para a gente conseguir colocar aqui, ó, uma bateria de 95 kWh de capacidade. Uma bateria grande, uma bateria aí praticamente do tamanho da bateria de um Audi e-tron. E tudo isso, claro, trabalhando bem com o peso, que é aí na ordem dos 2.281 quilos. Falei ali perto dos 2,5, mas são 2.281 quilos de peso. E bom, nasce o Mustang. Que logo de início a gente analisa aqui na grade, ó, que a gente tem uma assinatura Full LED, que é bem bonita, porque a gente tem esse LED aqui que desce como se fossem uns dentes assim, de certa forma, com o farol Full LED que tem luz alta automática, o que é legal. Aí quando a gente continua analisando, a gente tem aqui na dianteira uma grade fechada, porque aqui tem uma das melhores características do Mustang, que eu já te peço para esperar para eu te mostrar. E aí quando a gente olha toda a frente, ó, a gente tem um espaço para refrigeração das baterias com grade ativa. Essa grade aqui, quando é necessário, ela abre ou fecha justamente para controle de temperatura de bateria.
E aí você vai me perguntar, mas por que controle de temperatura? E aí que entra a análise eletrificada Electricar BR, já que a bateria na temperatura certa é boa tanto para acelerar os bons 488 cavalos, como até para carregar. Você tá com o carro agora, que eu não usei ele hoje ainda, ele tá frio, para chegar numa temperatura adequada, é legal ele tá fechado ali, você conecta o carregador rápido e aí a gente consegue ter um equilíbrio. Claro, o próprio carro dimensiona isso, mas é uma função interessante. Quando a gente segue analisando, o visual percorre aqui na lateral, em que a gente já vai ter, e até de forma bem visível, o bocal, ó, de recarga, em que aqui são 11 kW de corrente alternada e aqui na parte de baixo corrente contínua. E aí a gente tem, diferente de outros carros, um botão dedicado a liberar o cabo de recarga. E calma, a gente já vai para nossa análise eletrificada dessa parte. Quando a gente continua observando, aqui está o visual, em que a gente tem uma silhueta, ó, olha no detalhe, em que o carro ele tem esse teto preto que dá uma sensação bem de coupé misturado com fastback, que é até o que a Ford defende bem. E veja que até a maçaneta sumiu, né? Cadê a maçaneta? Eles colocaram um botão que ele praticamente cospe a porta para fora. Aí você fecha com o numeral aqui para você digitar a senha, característicos dos Ford, e na traseira a mesma coisa. Então a gente abre mão da maçaneta e aí quando conclui o visual, tá aqui. Nada mais estilo Mustang que as 3 lanternas aqui de LED, né? Em alguns Mustang na época a seta piscava até, era bem legal para mostrar que a seta estava ligada. Hoje isso já mudou. E aí, aqui tá o design com o GT ao centro, que sim, muda tudo. E é o GT que faz o carro ter freio Brembo, suspensão adaptativa, vários modos de condução e a possibilidade de ter um carro bem traseiro de comportamento. E aí quando a gente pega esse visual, aqui tá o conglomerado do Mustang. Que nessa cor branca eu nem acho que a gente tá aqui diante de um dos visuais mais imponentes. Ele pode ser preto, ele pode ser um azul bem claro e pode ser aí o meu preferido, um vermelho. Mas agora, antes da gente entrar lá, bora para nossa parte eletrificada. Que é o seguinte, o que tem embaixo do capô? E olha que maravilha! Um belo de um porta-malas dianteiro, todo bem fechado e olha que legal, com um espaço super útil. E legal, porque aqui eu consigo colocar, como por exemplo, 2 carregadores portáteis, em que esses aqui eu sempre levo da GreenV, parceira aqui da página. E aí ó, indiferente de onde eu tô, eu tenho um carregador que pode salvar a minha recarga, porque esse aqui é um carregador com tomada de 3 pinos. Então fica a dica para o cupom Electricar BR. Mas mais que isso, um espaço muito bem aproveitado aqui, já que muitos elétricos não têm esse porta-malas dianteiro. E o Mustang tem, primeiro, por um bom trabalho da Ford de otimizar espaço, segundo, porque o Tesla tem também, né? Então não dava para lançar um carro no competitivo mercado norte-americano sem essa função. Mas o mais bacana aí é que você pode botar teus carregadores, como você pode botar outras coisas, e até se você botar alguém, a pessoa tem um botão, ó, para abrir, caso a pessoa fique presa. Então isso é bem legal. Talvez você me pergunte por que eu tenho 2 carregadores. Eu te digo porque eu também levo um, ó, com pino de 7 kW, caso eu consiga ali uma tomada industrial com 32 amperes, e aí eu consigo um tempo de recarga bem melhor. Então é por isso que eu levo os 2 carregadores. E aí também dá para botar outros objetos na parte de baixo aqui também. No mercado norte-americano, isso aqui é chamado de frunk, já que o porta-malas é o trunk, então aqui foi para frunk. Não, me perdoem na pronúncia, mas de trunk para frunk. E aí eu consigo ter um espaço legal. Aqui eu também tenho acesso a os detalhes para poder botar água no limpador. E bom, bora entrar no carro? Que basicamente tá aqui, ó, num carro que você tem aqui a parte de recarga
em corrente alternada, que é a que você vai dar na sua casa, e aí a parte de recarga rápida, que é corrente contínua, que eu quero te explicar hoje em alguns detalhes interessantes. Já que o Mustang, eu até mencionei sobre a capacidade de bateria ali perto de um Audi e-tron, mas mais exatamente são 98,7 kWh de capacidade, sendo 91 kWh úteis. E aqui que eu trago a nossa provocação, porque o que isso quer dizer? Isso quer dizer, basicamente, pensa num tanque de combustível. O Mustang tem aqui 98,7 kWh para você guardar energia. Pensa num tanque de 98 litros. Só que por ser bateria, tem uma perda. E aí na prática, eu consigo guardar 91 litros de energia aqui, ou melhor, 91 kWh, sendo mais exato. E tudo isso significa, junto de uma recarga que em corrente alternada, essa aqui ó, é de 11 kW, então imagine que nesse tanque de 91 entram 11 litros por hora, e aí você vai ter uma recarga aí de um pouco menos de suas 9 horas, ou seja, 11 kW por hora na bateria de 91, e aí na recarga rápida pode ir até 150 kW, o que se traduz aí numa velocidade que, se a gente for aproximar, de cerca de seus 35 minutos na melhor hipótese para uma carga quase completa. Que aqui vale a gente lembrar que eu falo quase completa porque dos 80% ao 100% a recarga sempre ela é mais lenta. Mas tem mais uma curiosidade que você só vai ver aqui no canal Electricar BR, então já se inscreve, que é o seguinte, ó. Tá vendo esse símbolo de recarga? Não sei se você já se questionou, mas deixa eu te explicar. Essa aqui é a tomada de recarga. E o que a gente tem nela? Ao centro, neutro, certo? Aqui em cima, pinos de comunicação. Então, quando você conecta o carregador, ele se comunica com o carro por esses pinos. Legal, né? E aqui a gente vai ter as fases. Então, tem uma fase, duas fases, três fases e também o neutro. Ou seja, é um carro que carrega trifásico, porque ele tem três fases. E aí ele vai ter, obviamente, o terra e também o neutro junto dos pinos de comunicação, que é quando o carro vai dizer, ó, tô recebendo tanto, tá funcionando assim. Tá, mas o que é aqui embaixo? Aqui embaixo é a corrente contínua, que é basicamente a carga rápida. E o que quer dizer corrente contínua? Quer dizer o seguinte: a bateria dos carros e também a do teu celular, ela carrega em uma corrente que ela é contínua, que é diferente da sua casa. É uma corrente que, por ser contínua, ela é melhor para esse formato de trabalho. E aí, quando você carrega ele rápido, ele entra direto na corrente da bateria, que é a corrente contínua. Quando você carrega em casa, ele entra corrente alternada. Só que aí o carro precisa levar essa alternada para contínua, e é por isso que a gente fala que existe um carregador de bordo nos carros. Então, em resumo da nossa parte eletrificada de hoje, 91 kWh de bateria, em que pode entrar 11 por hora na sua casa, como pode entrar 150 num carregador rápido, sendo a bateria aí corrente contínua, né, para você fazer a recarga, e ao mesmo tempo sendo um carro que carrega no trifásico. Legal, né? Mas bom, deixa eu te mostrar outra coisa bem legal, e aí a gente consegue entrar dentro do carro. Em que eis o visual interno do Mustang elétrico. Totalmente diferente do Mustang tradicional, com exceção do nosso tradicional símbolo Mustang, mas tá aí o visual de um carro que ele merece elogios, né? Dá uma olhada. Couro aqui na parte superior, alcântara na inferior, mais couro aqui na inferior. E aqui, beleza, um texturizado, tal, padrão da categoria. Abertura, ó que legal. Uma maçaneta bem diferente. E que quando eu abro, ó, sistema de som da renomada Bang & Olufsen. Ó que bacana, com memória aqui de banco. Legal, né? Quando eu pego no volante, uma boa empunhadura. Uma empunhadura aqui de couro, que é legal. Empunhadura aí de carros de um padrão bom. Aqui, um alusivo ao sistema de som Bang & Olufsen, que até lembra uma soundbar. E aqui na parte superior é um acabamento mais plástico mesmo, mas nada muito fora do normal para o que a gente tem dentro do carro. Um texturizado chique aqui, bonito, gostei. E aqui, ó, mais alcântara, concluindo todo o visual do carro. Os bancos, aí sim merecem elogio, ó. Ó que legal. Aqui uma boa empunhadura de couro,
que aqui ele te abraça, junto do apoio de cabeça, e aqui também um visual meio um tecido com um alcântara aqui na parte lateral. Tudo isso com o couro aqui, com o símbolo GT ao centro, e aí muito bem instalado uma manopla para trocar as marchas, freio de mão eletrônico, alerta e até o sistema semi-autônomo de estacionamento. Como um carro moderno, carregamento por indução, ali na frente USB-C ou USB-A, porta-copos e até um porta-trecos aqui escondidinho embaixo. Na parte de cima, coisas interessantes, um LED, mas um LED amarelo, ó. Acho bem mais chique, acho que fica mais legal que o LED branco. Teto aqui tecido também, e eu tenho um LED para me ver. Bom, né? Teto solar, padrão desse tipo de carro. Como eu falei, a Tesla, ela dita muito as regras desse mercado. Então os Tesla não tem teto com persiana, Mustang também não. Aqui teve um tratamento bom pro sol, mas não vai fazer milagre, essa é a verdade. Mas bora olhar aqui no velocímetro, em que muita gente critica. Ah, tal carro não tem painel, Volvo veio sem o painel. E no Mustang veio um painel pequeno, que ficou bom. Ficou objetivo aqui de um lado, ficou com as informações de marcha do outro, autonomia, que eu peço que vocês desconsiderem um pouco, porque eu tô andando num ritmo muito puxado com o carro. Esse carro faz um número um pouquinho melhor andando na boa, que não é fácil, porque ele anda bem. Sistema semi-autônomo, que merece elogio, o carro anda muito bem nele. Aqui seta, limpador automático e aqui informações de mídia. Mas o segredo tá aqui. E tá aqui em algo que eu acho que a gente merece elogiar a Ford. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Ela criou uma solução de roda aqui do ar-condicionado, ó, ou do volume, em que, por exemplo, se eu quiser ligar o volume do carro, ó, eu ligo o volume e eu controlo aqui. E o que eu quero dizer? Isso aqui é muito, na minha opinião, experiência do usuário. É muito prático, ficou muito bom de usar e merece elogio. Modos são vários. Esse modo Unbridled, o carro fica mais esportivo. Eu consigo colocar ele no modo mais pista até, que ele aguenta potência por mais tempo. Junto disso, um modo mais suave, que é o que eles chamam de modo Engage. Consigo abrir aqui porta-malas dianteiro e traseiro. Consigo ter lista de telefones, consigo configurar o sistema semi-autônomo, informações de veículo, modo manobrista, enfim, ficou muito bom e completo. Consigo também ter uma casinha que me traz pressão dos pneus, ó que legal. Consigo ter aqui algumas informações de viagem, histórico de uso, junto de sistema de ar-condicionado, junto aqui de sistema de pressão dos pneus. Enfim, uma mídia que ficou muito boa. Não é aquela mídia iPhone dos Tesla, super rápida, fluida, mas ficou boa. E bora dar uma olhada ali na traseira, que, bom, vamos ver se é fácil chegar lá. Puxa a maçaneta, diferente da média. E aí para entrar na traseira, eu preciso clicar nesse botão, ó. Ele praticamente joga a porta para trás. O banco aqui está no acesso ao conforto, então ele veio bem para trás. Vamos sentar aqui ao lado para a gente poder ter uma média melhor, ó. E aqui é o espaço. Esse banco tá para trás também, dá para botar um pouco para frente. Fica ok para as pernas. Túnel central liso, o que mostra um carro que nasceu para ser elétrico, já que quando eles conseguem trabalhar bem com esse túnel central é porque o carro tem a plataforma dedicada. E aí a altura para a cabeça, nada maravilhoso, mas tá bom. No meio, a pessoa vai, mas ela vai meio que como num carro esportivo, na minha opinião. Não sobra tanto espaço. E por fim, o porta-malas, antes da gente chegar, na minha opinião, na parte que realmente é muito legal desse carro, que é a hora de dirigir. Com certeza esse carro aqui dirigindo é muito melhor do que comigo explicando, e vocês vão notar isso logo logo. Mala, tá aí, um resultado de porta-malas ok, nada espetacular. E aí a gente vai ter os conhecidos kits reparo aqui na parte de baixo, inclusive com um carregadorzinho ali da própria Ford. Se é Mustang, tem símbolo Mustang, a marca é muito bem marqueteira nesse detalhe, e até aqui na tampa superior, ó, Mustang, com uma bela de uma rede aqui para você poder tampar. Uma solução que eu achei boa, eles deixam aqui o botão de abertura para ser o botão de fechamento também, ó. Então não tem nenhum botão exclusivo, que poderia ser aqui. E eis um Mustang elétrico.
Mas agora, se você é aquela pessoa que gosta só de ver o carro, gosta de ver a estética e ver como é que é, vem acompanhar dirigindo, que com certeza é a melhor etapa do Mustang. Sério, dirigindo é onde você vai decidir comprar ele ou não, porque de resto você vai ver que é o melhor. Se eu falei que dirigir um Mustang elétrico é a melhor parte, é porque alguma coisa interessante tem, né? É raro eu falar isso nos vídeos, então drive e vamos entender. Por que vamos entender, né? Porque eu fiz alguns spoilers, né? Comentei que o carro ele é um dos elétricos mais divertidos que eu já dirigi na minha vida, que é um carro assim dinâmico, que o carro é GT, tem freio Brembo, tem suspensão adaptativa, mas como é que é isso aí na hora do vamos ver, né? Na hora do andar. Que bom. O que acontece? Primeiro você dá partida por botão, né? Não é o elétrico como alguns outros que você pisa no freio para ligar e tal. É um elétrico que realmente a ligação ela é pela partida no botão. E aí, ao mesmo tempo, é um carro em que você tem algumas configurações de modo. E se você olhar aqui ao centro, ó, você vai ver centralizadamente o modo Whisper, Engage e Unbridle. Que basicamente o Whisper é um modo para chuva, em que, como esse aqui é um carro mais traseiro, é um carro que faz sentido você ter um modo mais suave para andar com ele em terreno escorregadio. Enquanto o modo Engage é como se fosse um modo normal, modo de dia a dia. É um modo para você rodar aí sem abusar muito. E por último, o modo Unbridle, que é como se fosse um esporte, mas é um esporte mais agressivo, assim, né? E dentro desse modo Unbridle, eu consigo desligar os controles de tração, ó. Se eu der um clique, desliga a tração. Mas principalmente, se eu aperto e seguro, dá uma olhada. Ele desliga o que a Ford chama de Advanced Track, que basicamente é um modo quase pista para o carro andar. Ou seja, o carro ele fica realmente solto no comportamento. E tudo isso junto aí dessa suspensão, que ela fica mais macia ou mais esportiva no uso. Só que aqui eu acho que tem uma das maiores verdades que a gente tem que dizer sobre o Mustang, que esse carro não é macio. Esse é um carro firme, é um carro firme pro duro, é um carro que a suspensão ela é realmente bem firme e assim, muito diferente, por exemplo, do que se você for comparar, aí comparando elétrico como elétrico com BYD Seal, que a suspensão é bem pro acerto macio. Eu adoro esse tipo de suspensão aqui do Mustang, porque eu acho que o carro fica muito esportivo, o carro fica dinâmico e na estrada ele fica assim no trilho, digamos assim. Mas não dá pra gente negar que o carro acaba se tornando mais duro, isso é inevitável. E aí esse enrijecimento de suspensão ele é ainda maior no modo esporte. Só que aí dentro de tudo isso tem mais um modo legal, que dentro do modo esporte tem um modo esporte para longas conduções, que segundo o carro por exemplo, você vai andar com ele no autódromo, você põe nesse modo e ele vai aguentar o desempenho por mais tempo. E o que significa aguentar o desempenho por mais tempo em um carro elétrico? Significa que ele vai melhorar a refrigeração de bateria, ele vai controlar melhor a entrega de potência para você conseguir se divertir por mais tempo, já que nos carros elétricos existe uma relação de uso de bateria, uso de motor elétrico, que é bom haver um equilíbrio para você conseguir ter um desempenho. O legal é isso aqui, né? Deu uma pisadinha... Assim, são 80 kg de torque, 487 cavalos, o carro ele é muito forte, e a entrega é muito forte, isso é inquestionável. É inclusive um dos elétricos mais rápidos que a gente tem no nosso mercado, aí dentro das faixas de preço, digamos assim, não vou dizer que esse carro aqui não é caro, mas das faixas de preço pré-milhão aí, né? É um dos mais esportivos que a gente vai ter. E tudo isso com uma altura interessante do solo, com os freios Brembo, que eu acho que são muito dignos de belos elogios. E aí, um visual que é legal, né? Uma coisa que fica boa, quando eu ligo navegação, eu colocar aqui todas as configurações de GPS, acho que fica bem legal da gente olhar, mas principalmente eu tenho as configurações de viagem, que me mostra consumo instantâneo e enfim.
deixo aqui no modo de condução pra gente poder trocar, né? E aí eu consigo configurar. Dá pra colocar aquele modo que dirige com um pedal de carro elétrico, que você acelera, ele anda, óbvio, mas quando você tira o pé do acelerador ele começa a frear, porque aí a energia regenera, carrega a bateria, e em que basicamente é um movimento do motor elétrico carregar a bateria do carro, né? Então é uma coisa legal para vocês conhecerem. E aí, no somatório disso, você também pode ligar ou desligar o ronco. Ó o ronco, modo normal. Vou ficar em silêncio aqui. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas no modo normal ele tem um ronco mais grave, né? É engraçado, ele tem um ronco diferente, porque daí no modo Unbridled ele fica com um ronco um pouco mais agudo, é diferente. Eles criaram uma dinâmica que muda o ronco do carro. Bom, eu vou botar nesse mais agudo pra gente entender. E ó, aqui eu ainda consigo configurar os auxílios de freio. Esse aqui é o modo dinâmico, ó. É o modo que eu consigo usar ele na pista, mas eu tenho que desligar a tração pro carro conseguir entrar nesse modo, que é algo no mínimo interessante. E bom, bora pra parte que vai interessar no Mustang. Mas antes, vamos falar de autonomia, né? Aqui estamos dirigindo. A autonomia desse carro, ela é, digamos assim, prejudicada pelo tanto que ele anda. E por que eu tô falando isso? Porque eu falei que esse aqui é o GT, e a Ford optou em trazer o GT para o Brasil, mas ela optou justamente porque o GT, ele é mais completo, ele é mais dinâmico, mas ele acaba gastando mais que os outros, por óbvio. Então esse é um carro que, pelos testes de autonomia brasileiros do Inmetro, faz 379 km, que é um pouco mais que um BYD Seal faria, ou que é um pouco mais aí do que alguns carros elétricos padrão fazem 330, mas ainda é menos que um BMW elétrico i4, por exemplo, que faz 420, né? Então é algo a gente ter sobre o olhar, né? Mas em compensação, se você andar com calma, é um carro que você vai conseguir fazer seus 400 km, andar em uma velocidade de 110, uma velocidade mais da via, né? Se você abusar muito, vai gastar, não tem o que fazer. O que eu costumo dizer muito, e fica de dica para você que está acompanhando aí agora, é que o número do Inmetro, que aqui dá 379 km de autonomia, você consegue geralmente na velocidade de 110, 120 da via. Mais que isso, aí você vai conseguir uma velocidade mais lenta. Então o Inmetro, ele é mais pessimista na autonomia, mas ele ajuda a gente a entender o quanto o carro vai fazer. Então esse aqui é um carro de quase 400 km em metro, a gente vai ter um número bom. Na minha realidade, eu tô aqui de Curitiba, você consegue ir bem longe de 350 km, chega ali no litoral de Santa Catarina, para ir para São Paulo você vai fazer uma recarga e enfim, consegue um uso legal. Então agora eu tô nesse modo Unbridled e ó, a retomada, tô a 100, ó, 140, ele já cria um ronco, isso é legal. Mas o mais legal, vocês vão ver que é o comportamento dinâmico dele, ó. Tem algumas curvas aqui na frente e você consegue ver bem, ó como a direção é direta. A direção é direta e a carroceria é firme. Então a gente tem aí uma entrega muito esportiva mesmo, né? O carro se assemelha, na minha opinião, muito dinamicamente ao que é um Mini Cooper de dirigibilidade, ó. Tá apertado aqui. Ó, vou fazer uma curva. O limite de velocidade é de 200 km por hora, seguindo o padrão de outros veículos elétricos, justamente por questões de autonomia, eficiência e tal. E ó na curva como dá pra gente ter uma ideia do balanço, ó. Pega aqui a direita. O carro é muito no chão. Essa é a sensação mais nítida que a gente consegue ter, é como o carro ele é pregado no chão mesmo. Isso, bom, torna tudo bem divertido, né? Veja que aqui na tela ele me mostra os sistemas semi-autônomos, né? Ele me mostra que ele tá lendo um carro aqui na dianteira e ele me mostra também que o leitor de faixa tá ativo. Então se eu quiser, eu clico nesses comandos aqui da esquerda e tudo passa a funcionar. Vou esperar o pessoal passar só para vocês verem um pouco de retomada do carro, ó. Foi.
E o que anda, freia. Acho que isso é algo muito nítido no Mustang, que a freada do carro, ó, olha como aponta bem, ó, 70 km por hora, ó, olha que legal. É muito nítida essa velocidade, ó. Se quiser passar, ó, a retomada é boa e tudo isso só como o comportamento é legal. E o que é bacana nessa hora? O carro é traseiro, então ele tem um balanço muito adequado. Não é aquele carro que você acelera e a força vem toda da frente e dá aquela sensação do carro ele meio que sair de frente. Não, por ser traseiro, o carro ele encaixa bem. Vamos fazer agora um 0 a 100, mas ó, o mais legal do Mustang é dirigibilidade. É dirigibilidade de um carro GT mesmo, é dirigibilidade de um carro esportivo. Eu vou parar ali pra gente poder fazer o nosso teste. Bora de 0 a 100 km por hora então, pessoal. Olha aí, 0 ali, tô com 50% de bateria, então vamos ter uma entrega dinâmica, mas principalmente estou no modo Unbridle, com a tração ali no primeiro estágio desativada, o que vai dar um fôlego pro carro. E bora acompanhar qual vai ser esse número. Tô parado aqui, ó, já sai um ronco dos escapamentos, foi! É muito rápido, 100! A entrega do carro é muito boa mesmo. E aí ele garante um 0 a 100 bem interessante, a casa aí dos seus 3 segundos. E aí, pra gente finalizar esse teste, sistema semi-autônomo, clica aqui para ligar, ó, seleciona a velocidade, ele vai travar o sistema para a gente poder andar de forma autônoma e liga o sistema de tração antes, né, para o sistema semi-autônomo ficar acionado. E aí quando eu coloco aqui, ó, dá um primeiro clique, peraí que não tá ligando, permanência de faixa, aqui, esse é o botão que liga, ó. Liguei, seleciono a velocidade que eu quero andar na via, liga o sistema de permanência em faixa, ok, olha que legal, pronto. Seleciona a sua velocidade, ele me indicou aqui, ó, que o carro ele tá lendo a dianteira, as laterais, botei uma velocidade aqui de 100 km por hora e temos um Mustang elétrico em comportamento, olha que maravilha. Isso aí, sistema semi-autônomo ativo. E aqui um dos pontos que a gente vai discutir para finalizar o nosso vídeo, porque a gente não tem um sistema nível Tesla, né? Um sistema que ele só pede para eu ficar dando esses cliques na mão aqui para ele não desativar. Mas ó, vamos ver como é que ele vai fazer essa curva. É algo muito parelho de outros elétricos já o que acontece aqui. Elétricos não, né? Mas carros normais. É um modo de sistema semi-autônomo que eles chamam de 2, né? O nível 2 de sistema autônomo, 2+, em que ele consegue ser mais firme, ele tem sensores melhores de direção, mas ele ainda não é aquele nível que te permite abandonar o carro, né? O que ele consegue fazer é isso, ó, me liberar de usar uma mão. E ele não é tão autônomo assim. O que acontece muito no mercado norte-americano é que o Tesla, você com as mãos no volante, tem um modo que você põe o endereço e desde que você tenha essa mão aqui no volante, ele vai até onde você quiser. Ele só fica te monitorando por meio de uma câmera interna se você está seguindo o trajeto, né? Se você está olhando, se você está de olho, ó o que ele está freando, faria tudo, ó que legal. Falei, passou e foi. Ele só fica te monitorando. Mas aí, quando o assunto é comprar um Tesla e um Mustang, acontece muito essa disputa de tecnologia. Que bom, aguardo as conclusões para eu te contar. Calma, não pula, vai ter a conclusão, mas só deixa eu lembrar você que eu esqueci de citar algumas funções legais. Primeiro, tem câmera 360 graus, que você consegue aqui olhar com mais proximidade para onde você preferir, como consegue ter uma câmera mais panorâmica traseira, como consegue ter uma câmera mais panorâmica dianteira e também universalmente falando. E mais uma tecnologia que não é todo mundo que conhece. Primeiro, tá vendo que o vidro tem ranhuras? Isso aqui é desembaçador do vidro dianteiro. Essa é uma função maravilhosa em que você não precisa ligar aquele baita vento para
conseguir desembaçar o vidro. É muito boa, na minha opinião. Tinha muito nos carros ingleses, né? Mini Cooper, Land Rover, Jaguar. Tem aqui no Mustang, curti. Na minha opinião, deve estar aqui porque eles querem entrar em mercados que tem um pouquinho mais de neve também. E aí é uma função legal. Que vem junto de aquecimento de volante, aquecimento de banco. E aí, com essa solução super legal da roda do carro, ó, deixa eu tirar essa câmera pra gente poder facilitar, mas ó, que a roda, tá vendo que tem um símbolo aqui de aquecimento? Eu consigo ajustar ela para ela me mostrar as informações que eu quero. Bom, bora pra conclusão agora. Queria só mostrar isso aqui antes que eu esquecesse. 0 a 100 realizado. Bateria abriu a refrigeração, ó que legal. Abre aqui essas aletas para poder refrigerar e, claro, manter um percentual de bateria bom e também poder manter elas disponíveis para aceleração. Mas aí agora chega aquela parte do vídeo que a análise eletrificada se soma com uma análise de mercado para a gente interpretar sobre o Mustang elétrico, que já vai fazer quase um ano que está no Brasil. Você deve saber que não é nenhum sucesso absoluto de vendas, mas tem algumas coisas que eu acho que são muito erradas. Eu acho que ele poderia vender muito mais em alguns aspectos, mas outras que dá para entender o mercado. Em que tudo começa pelo problema que ele também tem no mercado norte-americano: preço. Se aqui no Brasil o tão falado BYD Seal custa 300 mil reais, tem um pouquinho mais essa potência, não é tão dinâmico assim, não é um carro que você consegue fazer drift e tal, mas não é tão dinâmico, mas custa 300 mil, esse carro aqui por 486 tem um preço significativo. E esse problema é parecido com os Estados Unidos, porque por lá a gente tem essa situação com o Tesla. Enquanto o Tesla custa ali a partir de 40 mil dólares, dependendo da versão, um Mustang GT já vai ser um carro que, dependendo da versão, bate os 60 mil dólares. Claro que em algumas eles têm preços mais parelhos, mas cria-se uma situação. Outra situação que é criada é vendas, rede de vendas. Por quê? Porque você conhece a Ford, né? A Ford, com Mustang, com vários carros tradicionais há algum tempo, ela tem uma concessionária preparada para vender esse tipo de carro, para vender a F-150, para vender a Ranger. E quando entra para você vender um carro elétrico, muda tudo, né? Você tem que ter um outro tipo de trabalho de vendas, de apresentação, de explicação de autonomia, coisas novas, concorda? Que é o mesmo que os Estados Unidos. Você coloca esse carro aqui numa loja Ford nos Estados Unidos, a dificuldade de colocar ele no mercado, de apresentar ele para o mercado, ela é tão grande quanto. E aí que entra essa principal questão de número de vendas. Então a gente tem um preço superior, seja pela produção, seja pelo custo, enfim, junto de uma rede de vendas que não é preparada para vender o Mustang, ao mesmo tempo que com um carro que é de uma marca que não é tradicionalmente uma marca de carro elétrico. Então, diferente de uma BYD, que você tem que fazer os carros venderem, você tem que entender o mercado e colocar os carros de alguma forma no consumidor, aqui não. Aqui você tem uma situação que muita gente não conhece o produto, não sabe apresentar, você não tem um trabalho tão grande de vendas, e aí eis um carro que, na minha opinião, poderia ter vendido muito mais. E por que eu digo isso? Porque, como eu falei, é um dos carros elétricos mais divertidos que eu já dirigi, um dos mais dinâmicos, com uma suspensão que sim, é dura, mas ela é adaptativa, você consegue desligar o modo de tração e se divertir com o carro realmente, ter uma condução aí bem legal, é um carro que te dá um sorriso no olho, tem um som interno de ronco que dá uma energia legal, é bacana, junto de uma tela bonita, junto de um painel legal, um baita de um freio, né? Quantos carros você já viu que tem esse freio? Mas num carro que não é barato. São 486 mil reais, são 487 cavalos, mas não é um carro barato. E por fim, a gente também tem um público que, quando entra nessa faixa de preço, ele não está acostumado a comprar um SUV da Ford por quase 500 mil na concessionária. Não é algo comum. Ao mesmo tempo que, quando ele vai fazer isso, ele costuma olhar os premiums, os BMW, os Mercedes, os Audi. Então aqui, numa proporção distinta, a gente tem um Ford muito mais caro do que o que a gente está acostumado, muito mais complicado de vender e que explica, talvez, uma dificuldade de vendas que lembra o próprio Renault Megane, com uma rede que não é
preparada para vender o elétrico, ou que não é que não é preparada, existe a preparação, mas que não é acostumada, não é aquilo que bate a meta no final do mês, junto de um cenário em que não são todos os pontos que vendem, e aí a gente cria uma situação que não ajuda o carro. Hoje é praticamente um carro que quem compra é porque assistiu algum material, assistiu algum vídeo, foi na loja e falou: eu quero o Mustang, eu gostei do Mustang, muito mais do que alguém que foi conhecer e recebeu uma explicação, curtiu o produto, enfim. De qualquer forma, o resultado é esse, é um Mustang que efetivamente é um carro GT, é um carro que anda bem, é um carro bom, é um carro completo, tem detalhes dinâmicos legais, tem críticas, eu até esqueci de mencionar uma das principais, mas uma das críticas é que esse carro aqui, depois de um tempo, mesmo com toda essa refrigeração, em um modo que mantém a bateria mais preparada para aceleração, ele mesmo assim perde um pouco de desempenho quando você abusa muito, mas é algo também não incomum do mercado. Muitos elétricos têm essa situação. O BYD Seal também é um carro que, se você exagerar demais de pedir ele também dá uma diminuída na potência, mas que mesmo assim, quando você olha para essa proposta de consumidor que pode ter um carro divertido, alto, com um baita som Bang & Olufsen, um baita freio, em nada atrapalha. Continua sendo um baita produto, mas que não é fácil de você distribuir, não é fácil de você vender. Bom, um baita carro, posso dizer que eu teria. Quem sabe não vou ter ainda, dependendo aí do que a gente conseguir, de mercado a longo prazo, né? Vai que a gente quer comprar um SUV elétrico, esse aqui com certeza vale a pena dar uma olhada. E para você que tá na dúvida, faz um test drive, vai ver se você concorda com o que eu falo, vai achar a suspensão um pouco durinha, mas vai gostar do carro, mas o resultado é esse. Lembrando, ainda se quiser comprar um carregador bem próprio para o seu elétrico ou híbrido, conta com a GreenV, tem o cupom EletricarBR, são os patrocinadores oficiais aqui da EletricarBR, e bom, tá aqui uma análise eletrificada de um carro legal e do tão polêmico Ford Mustang, criticado por chamarem de Mustang, mas que na minha opinião é uma necessidade para você conseguir chamar a atenção, fazer um choque de como é o produto, como é a tecnologia, e num segundo momento criar uma empresa de veículos também elétricos, você criar esse segmento com um carro que tem que chegar chegando, né? E aí, curtiu o carro? Qual a sua opinião? Achou bom? Comenta aqui e se inscreve no canal se curtiu.